Deus seja louvado mais um dia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vou até o livro de Números, capítulo 14. Quero ler apenas um verso, em seguida eu convido a todos a lerem bem forte comigo. Números, capítulo de número 14, o verso é o verso de número 24. Eu vou ler, em seguida te convido a ler bem forte, que todos os irmãos possam estar acompanhando você na sua casa, que Deus te abençoe e que Deus fale profundamente aos nossos corações através dessa passagem, amém? Números 14, verso 24. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Verso 24. Eu vou ler, em seguida te convido a ler bem forte em nome de Jesus. Verso 24, todos acharam? Capítulo 14 de Números, todos acharam? Diga amém. Diz assim o verso 24. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? No 3 eu te convido a ler bem forte. 1, 2, 3. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Dando glória a Jesus, pode se sentar, irmãos? Que Deus seja louvado, por mais um dia. Agradeço a Deus pelo convite que a nós foi proposto para que pudéssemos estar aqui discorrendo, falando da grandeza de Deus através da sua palavra, E eu confesso que, como sempre, creio que todos os pregadores o fazem, buscando de Deus uma direção, uma palavra revelada, para que pudéssemos entender aquilo que Deus queria falar com a igreja dele. E nós temos que ser tementes a Deus para entender não aquilo que nós queremos trazer, mas aquilo que Deus, através da sua grandeza, quer falar com a sua igreja. Eu justamente estava meditando nesta passagem, a qual Deus me levou a meditar, e começou Deus a encher o meu coração com essa passagem, Eu gostaria que você, através de me emprestasse aí a sua psique e pudesse nos permitir, através do Espírito de Deus, encher a tua psique, o teu coração, venha transbordar, não daquilo que o pastor vai falar, mas daquilo que Deus, através da revelação, vai trazer para a sua vida, amém? Nós estamos num período que o Natal está se aproximando, Logo o Ano Novo, e certamente quantas pessoas não estão sonhando ainda, Não têm objetivos. Outras, elas pensam, porque o ano está acabando, esse ano já era. E nem na visão de Deus não é assim. A nossa visão finita como ela tende a observar as coisas num tempo tão pequeno, num tempo a qual nós estamos presos. No domingo pregando eu disse que existem dois tempos, o tempo humano, o tempo cronos. O tempo humano, o tempo cronos, ele nos prende às coisas terrenas. Ele nos dá a capacitação de poder se mover e fazer as nossas coisas no tempo humano. Porém, existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo, ele é muito mais perfeito, ele é muito mais completo do que o tempo que nós vivemos. E Deus, ele não está preocupado se faltam poucos dias para terminar o ano, porque no tempo de Deus isso não existe, não vai acabar um ano ali. Ali é contínuo. É por isso que o Deus que a igreja serve, ele não é um Deus que só abençoa por um determinado tempo. Não, o Deus que a igreja serve, ele de contínuo, ele abençoa o povo dele. Tem muita diferença, porque Deus, ele não se prende a um tempo, ele não está preso a um tempo. Deus está acima de todas as coisas, ele rege a bem da verdade todas as coisas. E ao reger todas as coisas, Deus nos condiciona
a entender a sua grandeza, e quando eu entendo a sua grandeza, eu passo a esquecer o tempo terreno e começo a me alicerçar no tempo de Deus. Quando eu me alicerço no tempo de Deus, eu vou entender que Deus jamais me esqueceu, mas eu estou dentro de um projeto que é muito maior do que eu mesmo. Eu começo a entender a minha pequenez diante da grandeza de Deus. Então, quando eu entendo a grandeza de Deus, eu não me limito a entender, faltam poucos dias para acabar o ano. A minha fala passa a ser diferente. Esse ano pode acabar, mas Deus continuará com tempo próprio da parte dele para abençoar a minha vida. O judeu, ele conseguiu compreender isso com uma outra perspectiva. Eles estavam em cativeiro ou eles estivessem em qualquer parte do mundo. Eles poderiam ter sido levados na diáspora judaica e espalhados por todo o mundo, como foram. Diáspora é dispersão. Em 70 depois de Cristo, eles são dispersos. E ao serem dispersos, eles vão para todos os cantos do mundo. Só que eles tinham algo guardado no seu coração: voltar para Jerusalém. Então, independente do país que eles estivessem, independente do local onde eles estivessem, eles tinham uma certeza no seu coração. Então, eles juntavam uma família, faziam as suas confraternizações, faziam todas as suas questões, mas o patriarca, ele olhava para a mesa e todos os que estavam sentados e profetizava: ano que vem, Jerusalém. O que ele estava querendo dizer para os seus filhos, para a sua esposa? O que ele estava querendo dizer para os seus descendentes? Existe uma promessa, e não sei qual vai ser o dia, mas eu estou certo e profetizo: nós vamos voltar à terra da promissão, de onde nós saímos. Então ele dizia: ano que vem, Jerusalém. Talvez nos falte isso muitas vezes. Esquecer os dias, esquecer os minutos, os segundos. Mas pastor, é difícil, o senhor consegue? Também não. Nem todo o tempo nós conseguimos esquecer os segundos, os minutos que nos regem pelo tempo terreno, as horas que se passam, o espelho que insiste em dizer: você está envelhecendo, e ainda não foi abençoado naquilo que lhe fora trazido por promessa. Mas quando eu olhar por espelho e de alguma forma ele tentar mostrar outra coisa, é legal eu olhar para ele como um dia fiz. Eu estava com a cabeça cheia, cansado, e olhando e vendo talvez como muitos a promessa distante, mas naquele momento Deus encheu meu coração, porque eu estava olhando e me vendo os tempos passar, os anos passar, e de repente eu olho para aquele espelho e parecendo na visão de muitos um doido. Não, mas doido não é assim, não. O camarada, quando serve a Deus e tem certeza de Deus, ele conversa com Deus em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Então eu pude olhar e lembrar dessa frase, e olhar para mim mesmo e dizer: ei, Ednei, ano que vem é Jerusalém, ano que vem é a promessa, ano que vem é colheita, ano que vem é vitória, ano que vem é bênção. Mas esse ano que vem não é preso no tempo terreno, ele pode ser amanhã, ele pode ser hoje, ele pode ser a notícia que você tanto espera daqui a pouquinho. Quem sabe você mal põe o pé para sair daqui, o telefone toca, e aquela notícia tão boa que você espera, você vai ouvir, sim. Sabe por quê? Porque o teu Deus continua fiel. Agora nós vamos aprender algumas coisas que nos ensinam a entender e a se manter dessa forma. E quando nós lemos aqui, nós observamos uma palavra profética para a vida de um homem. A Bíblia diz: meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou. Preste bem atenção. Quando eu abro a minha Bíblia em Números, eu começo a aprender Deus regendo a escrita
para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos ser edificados, para que nós pudéssemos crescer. Então Deus, quando nos permite chegar a esse livro, Ele nos permite entender que um livro chamado Números no nosso português, mas que em hebraico é Bab Midbar, ou seja, para qualquer judeu, para qualquer pessoa, ele tem no seu entendimento saber no deserto. Que para muitos, quando fala em deserto, é provação, é dureza, é escassez, é isso, é aquilo, e nós não vamos desmistificar e nem dizer que também não é. Mas eu não posso deixar de dizer, quando qualquer homem judeu olha para este livro, ele entende uma coisa muito maior que eu quero que você aprenda comigo. Não é um deserto comum, não é um deserto que se é largado e esquecido e abandonado, não. Mas este local é um local onde Deus fala, onde Deus cuida, onde Deus te vê, onde Deus te acompanha, onde Deus, aleluia, Ele está com a mão estendida para nortear a tua vida, a chegar aonde Ele quer. Então Deus, Ele rege a história. O Deus que escreve o Gênesis, o Bereshit no princípio, é o mesmo Deus que vai escrevendo a história. É o Deus que se apresenta no Gênesis, mas Ele não só se apresenta, Ele cuida, Ele zela, Ele ama, Ele cria. E o Deus que rege a história, Ele permite o Êxodo ser escrito, onde Deus se levanta para nos dar uma identidade. Deus, Ele te conhece, não como aquele talzinho que alguém chama, não como alguém pode olhar você passando e falar, esse aí é aquele tal, não, Deus não te conhece assim. Deus, Ele te deu uma identidade, Ele te conhece pelo teu nome. Então o Deus que conta a história no princípio que se apresenta, no Êxodo Ele me dá uma identidade, Ele conhece-me pelo nome. Deus não é o pastor Ednei ou qualquer pastor que ao citar nomes esquece, não. Na memória dele, no livro da vida, o teu nome está escrito com caneta de ouro, que borracha do cão não pode apagar. Deixa quem quiser falar mal de você, o importante é o que Deus pensa ao seu respeito. Ele te deu uma identidade. O Deus que nos dá uma identidade, Ele se apresenta em Gênesis no princípio. Deus, Ele nos dá uma identidade no Êxodo. Em Levítico, Ele nos faz um chamado. Olha para o seu irmão como o profeta fala, você tem um chamado. Não adianta desanimar. Você tem um chamado. Ele se apresenta em Gênesis. Ele me dá uma identidade em Êxodo. Em Levítico Ele mostra e apresenta, sede santo como eu sou santo, porque tu tem um chamado. Aleluia. Agora quando Ele chega em Números, aleluia, Ele pega-me no colo e fala, é necessário eu te levar por esse deserto, porque para você atravessar, você vai reconhecer que eu não te prendo a tempo humano, eu não te prendo a coisas humanas, mas eu te levo para um patamar muito maior. E este patamar muito maior chamado Bamidbar, o deserto, é o lugar onde eu tenho particularidade com você. E nas particularidades eu te ensino, nas particularidades eu te educo, nas particularidades eu te faço crescer e entender que em todos os momentos eu estou com você. Não é como aquele amigo, não é como aquele parente, aquele vizinho, não é, porque ele pode estar com você em alguns momentos. Deus não é assim. Deus está conosco todos os dias, e Jesus ainda assevera, até a consumação do século Ele vai estar com você. Chorando Ele está com você, aleluia. Na hora da tua alegria Ele está do teu lado, na hora da tua tristeza Ele está bem pertinho, na hora que você precisa do consolo Ele te abraça, na hora que você precisa de um colo, como criança Ele te pega no colo, quando você diz eu não aguento, Ele diz, ei, caminha porque eu estou aqui. Deus, Ele te ama o tempo todo, Ele não te esquece, Ele não te abandona, e nesta manhã Ele precisa trazer algo ao teu coração. Aleluia, bendito seja Deus. Deus, Ele rege e conta a história.
E ao contar as narrativas históricas, ele nos presenteia a entender o quão importante nós somos. Quantas pessoas nos desprezam, despreza a tua história. Existe um fato que é fato na nossa vida, uma realidade. As pessoas conhecem a nossa vida parcialmente, mas nos julgam por completo. Já percebeu isso? Elas te conhecem parcialmente, mas do julgamento é completo. Da cabeça à planta do pé. Agora, o Deus que me conhece por dentro e por fora, Ele me ensina na hora do erro, mas me abraça o tempo todo. Olha a diferença. Percebe? Quando nós abrimos neste versículo, nós vamos entender que o que antecede é uma questão onde Deus permite, Deus orienta o homem chamado Moisés. Separe 12 espias, um príncipe de cada tribo. Não era cidadão comum e nem qualquer. Como alguém fala, eram simples espias. Não eram simples espias. Não eram homens comuns. Eram príncipes de suas tribos. Homens reconhecidos, respeitados, renomados em sua tribo. E Deus olha para Moisés, separe um de cada tribo. Eles vão olhar aquilo que eu prometi. Eles vão entrar na terra da promissão e vão ver com os olhos deles se não é tudo que eu disse. Tem momento que Deus nos pega e nos permite chegar a um determinado lugar que Ele vai começar uma obra gigantesca, absurdamente grande. Mas o meu problema como ser humano é olhar somente o que os olhos carnais apresentam, que são as dificuldades. 12 homens são levados. Eles enxergam, só que 10 só vê gigantes, 10 só vê problemas, 10 só vê aquilo que os olhos carnais apresentam, 10 só conseguem olhar o que a carne grita, o medo grita. 2 voltam dizendo, eu estou com as malas prontas, e se tu quiser marchar hoje, Moisés, nós vamos se levantar e vamos entrar em Canaã. 10 olham para eles, é como se dizendo, vocês estão loucos? Olha o tamanho dos problemas e os gigantes. Ao ponto de Caleb olhar e falar, ei, fique quietos. A terra é boa, como Deus disse. Ela é larga, como Deus disse. Mana leite e mel, como Deus disse. Tem muito mais do que eu esperava, porque foi Ele que prometeu e Ele vai além. Caleb é como Caleb estivesse dizendo, traduzindo para nós, a minha mala está pronta, da minha família está pronta, vocês eu não sei, eu entro lá. Então tem momento que Deus nos leva a algum lugar. Fala para o seu irmão, Deus vai te levar. É profético, diga para ele, é profético. Deus vai te levar num determinado lugar. Não permita que os seus olhos carnais veja como homem carnal e te faça desistir. Fala para ele, eu estou te dizendo profeticamente, aguce a sua visão espiritual, porque Deus já começou uma grande obra e só vai te levar lá para pisar, para dar início no que Ele está fazendo na tua vida. Não esquenta quando você chegar lá com palavra de homem, não esquenta com visão humana, se preocupe com o que Deus vai fazer, e quem se preocupa e segue o que Deus vai fazer, com a boca da glória e com a mão bate palma para Jesus. Destacando rápido, eu gostaria de falar nessa manhã de Caleb. Josué, muita gente fala, mas vamos falar um pouquinho de Caleb.
filho de Jefoné. Ele era filho de Jefoné, um homem não israelita, mas pela parte da sua mãe, que era da tribo de Judá, ele é um israelita autêntico. Jefoné, quando eu olho para esse nome, eu aprendo que ele já tem no seu cerne, ele tem no seu íntimo algo grandioso. Quando eu olho para essa palavra, Yafané quer dizer justamente aquele que encara face a face, aquele que não recua diante do desafio. Você imagina um homem chegando, e assim o seria, se ele chegasse aqui hoje, como seria o nome dele? Yafané. Ou seja, eu estaria dizendo, você é aquele que luta cara a cara, que encara os desafios. Era assim que ele era visto. Imagina aquela criança Caleb crescendo, vendo seu pai e começa a descobrir as coisas, começa a olhar e falar, ei, o nome do meu pai é aquele que encara face a face, é aquele que não recua aos desafios. Ele já cresce se alicerçando, ele já cresce com uma base. Então quando ele vai para o desafio, ele é o único a se levantar e dizer, ei, fiquem quietos, calem-se. Se nós observarmos, número 13 e 30, se quiser dar uma lida lá, só para conferir. No 3, leia bem forte comigo, números 13 e 30. Olha o que ele diz para a nação. 13 e 30. De números. Achou? No 3 comigo, vem comigo. 1, 2, 3. Então Caleb fez e disse, subamos de qualquer jeito, subamos tristes e abatidos, subamos e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a visão de Caleb. Ele aprende a encarar as coisas face a face, os desafios. Primeira lição que eu aprendo, diga comigo, primeira lição que eu aprendo. Está fraco, primeira lição que eu aprendo. Para abalar a terra agora, primeira lição que eu aprendo. Eu devo enfrentar os desafios. Aleluia. Primeira lição que eu aprendo. Eu tenho que enfrentar os desafios. Eu não posso olhar para o desafio e voltar atrás, desanimado, triste, abatido, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Por quê? Porque se Deus te levou onde Ele diz que vai te levar, Ele vai te honrar para que o nome dEle venha a ser glorificado. Não esqueça dessa palavra profética. Ele vai te levar em um lugar. Não olhe com os olhos carnais, olhe com os olhos espirituais, porque Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Pode bater palma e pode dar glória a Jesus. Caleb agora, ele enfrenta toda a nação. O verso que lemos diz, então Caleb fez calar todo o povo. Está acontecendo. Ele aprendeu a ser ousado, ele viu Jefoné, ele aprende nos pés de Jefoné. E agora ele tem atitude. Ele aprendeu desde pequeno a enfrentar os desafios. Profeticamente para o seu irmão, fala desafios. Eles não são para te fazer parar. Eles existem, sim, para te fazer crescer. Fala, aprende essa aí. Então a primeira coisa que nós aprendemos é enfrentar os desafios. Ele aprendeu lições que alicerçaram a sua fé, lições que lhe deram firmeza, lições que lhe deram certeza a continuar esperando somente em Deus. Então a primeira lição, eu tenho que enfrentar os desafios.
Segunda lição que eu aprendo aqui, preciso correr por causa do horário ali, né? Senão nós não saímos daqui hoje de manhã. Mas vamos lá, está acabando. Viu? Tem mais um pouquinho, mas acaba. Segunda lição que eu aprendo, diga comigo, segunda lição que eu aprendo. Eu preciso aprender com quem sabe mais do que eu. Percebe? Caleb, ele não cresceu sendo maioral. Ele não cresceu sendo bambambam. Primeiro, ele chega no contexto israelita, sendo filho de um não israelita, mas de uma mãe judia da tribo de Judá. Ele cresce aprendendo, e quem cresce aprendendo, consegue aprender, ou consegue ter a capacidade de aprender com o outro. Agora, para que eu possa aprender com quem sabe mais que eu, existe um princípio primário, um degrauzinho primário, que é o mais difícil. Sabe qual é? Eu tenho que ter humildade. Porque ninguém sabe mais do que ninguém. Não é porque você estuda como eu estudo, não é porque eu tenho algumas aulas de hebraico, seja qual língua for, eu posso me condicionar maior ou superior a você, porque superior a mim e a você só existe um, ele está sentado num alto e sublime trono de glória. Ou seja, você é um canal de bênção para a minha vida, você é lição para a minha vida, o teu testemunho me faz crescer, o teu testemunho me faz reconhecer que o meu Deus é maior do que todas as coisas, é maior do que qualquer ciência, é maior do que qualquer língua que eu aprenda, é maior do que qualquer lição que me for dada, porque eu e você somos um corpo, e se bem ajustados, nós vamos crescer para a glória de Deus. Então a segunda lição que eu aprendo, esse homem ele aprende primeiramente com seu pai Jefoné. Quantos filhos hoje não conseguem respeitar pai e mãe? Quantos filhos hoje se rebeliam e não conseguem dar ouvido a pai e mãe, não querem aprender, acham que sabem tudo? Caleb ele aprendeu primeiramente com Jefoné. Caleb ele aprendeu com Moisés. Caleb ele aprendeu com Josué. Caleb ele aprendeu com Deus. Então ele tinha um princípio na vida. Ele olhava e falava, bem, eu tenho aqui o povo, mas eu preciso aprender com Moisés, ele sabe mais do que eu. Ele olhava para as coisas, para as dificuldades, e é só pesquisar na história. Josué é um camarada muito próximo a Moisés. Ele não sai daquela tenda quando Moisés vai lá, e quando Deus desce para falar com Moisés, ele treme, ele quer estar lá perto. Então eu preciso aprender com Josué. Eu preciso aprender com Moisés, mas eu também estou aprendendo, e eu preciso aprender mais ainda com Josué. Tanto que eram amigos. E acima de tudo, quando ele vê todas as coisas, ele fala, e eu preciso aprender com o maior de todos, o Deus Criador dos céus e da terra. Então eu passo por lições. A primeira lição é enfrentar os desafios. A segunda lição que eu aprendo, eu preciso ter a humildade de aprender com quem sabe mais que eu. E não é porque ele sabe mais do que eu, que ele é melhor do que eu. Tem diferença essas coisas. Mas na condição, quando eu me coloco humildemente, eu não fico mensurando o tamanho, mas eu quero aprender e crescer, porque o importante na minha vida e na sua é que ele cresça e que eu diminua. Essa é a importância maior. Aleluia. Eu aprendo uma terceira coisa, preciso correr. Eu aprendo uma terceira coisa com essa passagem. Caleb sabia chamar a atenção de Deus. Repita comigo, Caleb, ele sabia chamar a atenção de Deus. Eu não sei como você está aí, mas seja com aleluia, seja com glória, seja com palma, seja se balançando, seja falando em línguas. Eu não sei o jeito que você vai fazer, mas chame a atenção de Deus nessa manhã. É dando glória, é levantando a mão, é dizendo ele é santo, 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 santo. Eu não sei o seu jeito, mas do seu jeitinho, da tua maneira, chame a atenção do Pai nessa manhã, chame a atenção de Deus, tenha atenção dEle.
ele soube chamar tanto a atenção de Deus, ele soube mexer tanto com isso, que preste atenção no verso que nós lemos. Vamos lá de novo, 14, 24. No 3, leia bem forte comigo, me ajude. 1, 2, 3, 14 e 24. Porém, até aqui, olha só. Deus enxergou em Caleb o que ele não citou na vida de Josué. Deus enxergou em Caleb o que ele não citou na vida de Moisés. Deus está enxergando na tua vida o que ele não vê na minha. Mas o importante é que ele cresça, nós diminuamos e sirvamos a ele com firmeza, porque ele tem cuidado da nossa vida. Ele enxerga algo. Caleb chama a atenção de Deus. Caleb consegue mexer com ele. E é como se Deus olhasse lá. Está vendo anjos? Está vendo todos aqui? Olha bem, olha meu servo Caleb, ele é diferente. Ele tem ações diferentes. E a Bíblia diz: meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou-se em seguir-me. Ou seja, enfrentou os desafios. Ou seja, aprendeu com quem sabia mais que ele. Ou seja, chamou a minha atenção. Eu não sei de que jeito você vai fazer, mas a partir de hoje, comece a chamar a atenção de Deus do seu jeitinho. Seja dando glória. Ah, mas se eu ficar dando glória a Deus na rua, vão me chamar de doido. Não importa o que o mundo pensa a meu respeito. O importante é o que ele vê, enxerga ao meu respeito. Preciso correr, né? Que senão não termina hoje não. Mas vamos para a última aqui, pelo amor de Jesus. Quarta coisa que eu aprendo. Diga comigo a quarta coisa que nós aprendemos nessa manhã. Deus precisa ver em mim o mesmo Espírito que viu em Caleb. E o Espírito que ele viu em Caleb é que Caleb agia conforme o coração de Deus. Percebeu? E nós vamos aprender um pouquinho, eu finalizo. Quando você pega o nome Caleb, até engraçado. Tem noção do que significa o nome dele? Tem ideia? O nome dele é interessante, traz primeiro uma transliteração e depois uma tradução absurdamente gigante. O hebraico sofre isso. O seu original translitera e traz o significado. Mas quando eu olho para o nome dele em hebraico Kelev, não se espanta não, tá? Mas significa cachorro. Espanta não, você vai entender. Você imagina um cidadão chamando, chegou aqui o cachorro, né? Imagina, não é estranho? Para nós aqui, não lá. Não lá. Haja vista quantas pessoas assim foram intituladas. Kelev. Um certo rabino foi indagado, por que Kelev e cachorro? Ele, com toda paciência e sabedoria, disse, porque não existe ninguém tão fiel ao seu parceiro quanto o cachorro. Que exercesse tanta fidelidade. Ele deu um exemplo. Ele foi um certo dia, falando para o seu aluno. Eu estava triste. O meu cachorro sentou do meu lado, não fez uma pergunta. Não latiu e nem pediu comida e nem água. Mas o tempo que eu fiquei sentado de cabeça baixa, triste e chorando, ele não arredou o pé do meu lado. Ele insistiu. Um dia eu estava alegre, brincando com a minha família, e ele saltitava brincando também conosco, interagindo. Não me pediu comida, nem água, nem nada. Ele só queria a minha presença.
E aquele moço começou a aprender. Aquele moço começou a observar. E aquele rabino olhou para ele e disse: quantas pessoas no dia que você chorou esteve ao seu lado? Aquele jovem triste, com as lágrimas já descendo, disse: nenhum. Aquele rabino olhou para ele: qual o momento da sua maior tristeza? Ele falou: o luto da minha mãe. Ele falou: quem estava lá? Somente a família, meus amigos não apareceram. E aquele moço começava as lágrimas descendo. E ele começou a entender o tamanho da grandeza de Deus. Nome para mim é comum, nome para mim é corriqueiro, e há quem diga: mas para que significados? Significados são importantes para que Deus traduza para nossa pequenez que Ele é muito maior do que eu penso e do que eu sonho. Nada na Bíblia é por acaso. Uma vez falaram: pastor, me dá aula para que eu entenda a genealogia, qual a importância, e quando eu expliquei a pessoa ficou boquiaberta. Nada na Bíblia é por acaso. Ela não é um livro de conto de super-heróis hollywoodianos, não, ela não é. Ela é uma história viva, ela é uma palavra viva, inspirada pelo Criador de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito nela é a mais pura verdade e realidade, e tudo é importante nela. Aí aquele rabino olha para ele e diz: eu vou te ensinar mais um pouquinho. E ele fala: o nome Kelev é a junção de duas palavras, e aí eu quero te ensinar, para que você veja o tamanho disso. Aí ele olha para aquele aluno e diz: você sabe o que significa quer? Aquele aluno não me ensina. Ele disse: é conforme. Aquele moço começou a olhar e falou: mas conforme o quê? Ele falou: calma. Lev é coração. Conforme o coração, percebe? Quando eu olho para essa transliteração, então, Deus enxergou em Caleb uma fidelidade absurdamente grandiosa de coração, aleluia, para com Deus a que ele servia. Deus enxergou em Caleb uma fidelidade, uma sensibilidade absurda de coração. E quando Deus permitiu que ele fosse um dos espias, Deus sabia que ele voltava dizendo: eu estou com a mala pronta, eu entro em Canaã, eu e minha família. E é por isso que ele entrou juntamente com a sua família e se tornou um diferencial. Repita comigo: primeira lição, eu preciso enfrentar os desafios. Eu preciso enfrentar os desafios. Segunda lição, eu preciso ter a humildade de aprender com quem sabe mais do que eu. Fala comigo a terceira lição, eu preciso aprender a chamar a atenção de Deus. Repita comigo a quarta lição, eu preciso estar conectado a Ele, ter o coração conforme a vontade dEle, conforme a visão dEle, conforme o querer dEle. Eu te digo nesta manhã, Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Deus está olhando para nós. E se eu pudesse ousar e deixar um tema nesta manhã, eu gosto de ousar sim na presença de Deus, mas eu profetizo: Deus, Ele está te levando num patamar que ninguém, aleluia, pode alcançar humanamente falando. Deus está te levando a um patamar que somente Ele, com a grandeza dEle, é capaz de levar. Agora aproveite a oportunidade, desfrute da oportunidade, glorifique a Ele por essa oportunidade, porque Ele é o Senhor da tua vida. Com a boca vai dando glória, com a mão vai batendo palma, vai enaltecendo, porque o teu Deus está aqui nesta manhã dizendo para você: o Deus da oportunidade, que te dá oportunidade, está aqui. E que esta palavra flua em o seu coração, que a tua fé se alicerce de tal forma que o inferno trema diante da tua convicção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, você que nos ouve, que Deus te abençoe. Que Deus possa regar a tua vida neste Natal de tamanhas bênçãos, mas que a palavra dele seja primazia no teu coração. Não se prenda a tempo humano, não se
prenda a palavras humanas. Talvez o homem tenha te falado, não dá. Deus está te falando que vai te levar no local. Não olhe para o local, mas deixa Deus, aleluia, realizar o milagre na tua vida. O ano novo está chegando. Não se prenda a dia, se prenda e se conecte com Deus. Deus trouxe 4 lições, e eu espero que elas possam estar firmes no teu coração, para que não só na virada, não só no Natal, mas em todo o tempo da tua vida, você possa reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. Com a boca da glória, com a mão bata a palma para Jesus, e que Deus te abençoe.